Esta momento da Boa noite, meus irmãos. Segunda-feira, dia 13 de novembro do ano de 2023, estamos na casa de Maria Madalena para mais uma noite de bênção, amparo, esclarecimento e estudo. Vivendo esse calorão do Rio de Janeiro hoje, né? E não deixa de ser uma bênção para todos nós, que lembremos que o frio também é bastante desagradável, né? Então, estamos aqui nos preparando para o nosso encontro, para o nosso estudo. Hoje, dia de estudo do livro Céu e Inferno, e a seguir, o livro Céu e Inferno, nós estamos vamos falar da origem da crença dos demônios, começamos hoje a abordar esse ponto, já no capítulo 9, demônios, e depois, no livro dos Espíritos, nós estamos das causas primárias, vamos falar de panteísmo. Então, já nos preparando aqui para a nossa atividade, vamos buscar a dona Giovana Vamos trabalhar, Giovana. Vamos trabalhar o Teóstro Gildo. Que ótimo. Agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho, a resgatar nossas dívidas do passado, trabalhando, né? Ajudando as pessoas a pensarem um pouco. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, nossos guias, nossos amigos espirituais, aos nossos antepassados desta casa, aos nossos patronos e aqueles amigos que estão sempre conosco nesse trabalho, nos amparando, nos fortalecendo, nos inspirando para que a gente possa falar aquilo que deve e precisa falar. Então, é uma bênção que a gente tem que agradecer. Sem dúvida, né? Nós conversávamos há pouco. Gratidão é uma virtude que eu gosto de trabalhar. Gratidão. Outras não. Outras eu ainda nem consegui o primeiro degrau. Ainda somos poucos virtuosos. Mas já estamos a caminho. Vamos indo, né? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Eu nunca mais li a pagela da minha querida Folhinha, que vou comprar agora em final de novembro. Vou comprar as folhinhas do Sagrado Coração de Jesus. Nós falamos no concílio, num ponto antigo, de 1864, né, que foi o concílio de Latrão. E aqui eles estão falando no concílio do Vaticano II. O mais recente concílio foi convocado pelo Papa João XXIII em 1959. Após um tempo preparatório, a abertura do concílio se deu em 11 de outubro de 1962, com a presença de mais de 2.500 conciliares. O desejo do Papa era um conselho que representasse uma abertura da Igreja para o mundo e suas mudanças. Veja bem. Em junho de 1963, em pleno período de trabalho conciliares, João XXIII veio a falecer e foi eleito Paulo VI, que anunciou a continuidade do concílio para setembro do mesmo ano. Esse foi encerrado em 8 de dezembro de 1965, tendo trazido mudanças importantes para a Igreja, como a celebração litúrgica nas línguas ou idiomas de cada país. Porque até então, a missa era rezada em latim e o padre ficava de costa para a assistência. Então, o padre passou a afastar o altar, o padre passou a falar de frente, e nós passamos a assistir à missa com um livreto, um folheto que era entregue na entrada, para a gente acompanhar a liturgia. Como as celebrações litúrgicas nas línguas de cada país.
a abertura para o ecumenismo. Eu fiz 8 anos fiz parte do movimento ecumênico internacional, do Viva Rio. Fiquei lá 8 anos. Participei da Rio +20, todas as reuniões e todos os eventos. Fantástico. A abertura para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, que, aliás, é um órgão internacional. Nós aqui temos o nosso, tem um órgão internacional e tínhamos o movimento interreligioso do Rio de Janeiro. Conheci pessoas fantásticas de todas as religiões e participávamos de... Eu entrava, cantava a oração de São Francisco, que é uma unanimidade. Todas as religiões cantam a oração de São Francisco e cantam a luz. Aí eu perguntei na Sheixonoe, a menina disse, não, na abertura do nosso trabalho, no fechamento do nosso trabalho, nós cantamos contra a luz. Achei tão bonitinho, né? Então, isso aqui é cultura, né? Quem contribuiu com essa informação foi o Volney, de Berken-Belsen, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Isso é cultura. E sem mais delongas, vamos tratar do nosso... A gente chama isso de estudo, mas o estudo mesmo é o que o Astrogildo faz. Como o Céu e o Inferno é um livro dissertativo, ele tem uma organização numérica, né, pela ordem rigorosa do trabalho do nosso querido Kardec, porque é uma questão de organização, né? Mas é uma leitura dissertativa, são coisas que nós já conhecemos, é só uma recapitulação, né? Mas é sempre bom. Então, nós estamos entrando no capítulo 9, que fala dos demônios. Esse capítulo fala da origem da crença nos demônios, e os demônios segundo a visão da igreja, e depois fecha com os demônios segundo a visão do espiritismo. Hoje nós vamos dar a primeira parte da origem da crença nos demônios. Vou fazer uma leitura rápida, porque está simples o texto, aí pode ser que o Astrogildo queira fazer algum adendo. Parágrafo 1. Em todos os tempos, os demônios representam papel saliente nas diversas teogonias, e posto que, consideravelmente decaídos, anjos decaídos, no conceito geral, a importância que se lhes atribui, ainda hoje, dá à questão uma tal ou qual gravidade, por tocar fundo mesmo nas crenças religiosas. Como tem gente supersticiosa. Encontramos-la sob diferentes fórmulas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, será? Ainda se discute sobre a natureza e os atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito deste assunto na infância da humanidade. Parágrafo 2. Como prova da inocência dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas também pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado de adiantamento, mais o homem se escraviza ao seu instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros. Eles botaram bárbaros e selvagem, eu tirei selvagem. Eu acho que os povos selvagens, os índios, os povos nativos são mais civilizados que nós.
como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros contemporâneos. O que mais preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. As pessoas hoje, né, estamos vivendo a época do consumo. Vamos consumir. Vamos para o shopping para curar nossas frustrações. Vamos usar os 10 cartões de crédito e ficar devendo a Deus e o mundo. Vocês acreditam que eu não tenho cartão de crédito? Nunca tive. A sensação dos gozos morais não se desenvolve senão gradualmente, como tudo é gradualmente, paulatinamente. E por causa disso, a gente hoje não come nada que preste. Eu não sei o que eles estão botando no pão, que o pão não tem mais liga. O pão se desmancha quando a gente vai passar a bendita da graxa da margarina. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e a sua virilidade, o adulto, como o corpo humano. Então, é tudo arrumadinho, organizadinho, direitinho, como o Papai do Céu fez. E a gente não dá valor a isso. Você está no 2 ou no 3? Que, filho? Você está no 2? Todo 2. Ainda? É, todo 2. Eu que me perdi. Por quantas existências não deve passar, né? Sem reportarmos-nos aos tempos mais primitivos, olhemos em torno da gente do campo e veremos os sentimentos de admiração que neles despertam o esplendor do sol nascente, o firmamento estrelado, o canto dos pássaros e o besouro dos prados, as melodias do roxinol e o cacarejar das galinhas. Eu continuo namorando os beija-flor que bebe água na minha janela, de néctar que eu compro para eles. Então, eu estou enquadrada aqui, nesse povo aqui do interior. Que não é mais assim. A gente chega lá, tem gente mais avançada do que a gente. Mostrando o que não deve. Os shortinhos e as blusas decotadas. Eis aí tudo que essa gente almeja, ou o que mais, ou o que é mais, tudo que a natureza apreende, conquanto muito distanciada já dos homens primitivos. Então, aqui está dizendo que nós, os homens da atualidade, estamos muito distantes dos homens primitivos. Será? Eu estou achando que algumas vezes eu estou na Idade Média. Terceiro, se nos remontarmos a estes últimos, então surpreendê-los-emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação das necessidades materiais. É o que nós fazemos hoje. Acreditando num poder extra-humano e porque o prejuízo material é o que mais lhes importa. E atribuem a esse poder uma ideia muito vaga, por nada perceberem fora do mundo tangível e visível. E há tanta coisa importante nos rodeando que a gente não percebe, né? Os animais nocivos não passam para eles de representações naturais e diretas deste poder, poder do Criador. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem, daí o culto voltado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. A gente sabe que tem muita gente de conhecimento prestando culto, reverência a coisas inanimadas. Eu, da minha vez, da minha conta, acho que tudo no universo tem uma forma de percepção.
Isso aí está confirmado no livro Horizonte da Mente, de Hermínio Miranda. É embrionário, mas todas as coisas têm uma forma de inteligência latente. Concorda? Concordo. Embora isso seja uma questão muito profunda, né, para a gente conversar. Aqui, deixa eu me achar. Mas o homem, é comumente mais sensível ao mal do que o bem. Né? O mal tem uma porção de coisa prazerosa, né? Uma atração irresistível, um cigarrinho, umas coisinhas mais, né? Além. Agora temos o cigarro, que é extremamente... Pior do que o outro. Pior do que o outro. 5% mais, a nicotina é mais forte, 5% do que o outro, porque o outro tem outros venenos que é acrescido pelos fabricantes de cigarro. E nós chegamos a ter 9% de fumantes. Diminuiu, né? Agora vamos tendo o cigarrinho moderno. Mais lhe afeta, as coisas que mais lhe afetam. O homem é mais sensível ao mal do que ao bem. Este lhe parece natural, já que o outro lhe afeta muito mais. Não é por outra razão que se explica que nos cultos primitivos, nas cerimônias, sempre é mais numerosos a honra ao poder maléfico, através do temor, que suplanta o reconhecimento do bem e do espiritual, e do sublime, e do divino. Porque quando a gente a gente dá um valor a uma determinada coisa material, aquilo por si só não tem um valor. Mas se você coloca com a sua mente, que é energia, o seu pensamento é energia, e você coloca num cristalzinho, uma vibração, né? A pessoa olhou para um cristalzinho e disse, aquele cristalzinho é a cara da Giovana. Aí me dá um cristalzinho. Eu acredito que aquele cristalzinho vai me dar alguma sorte. Eu acredito. Se tiver errada, depois a gente vê, né? Quando chegar lá, o Pai do Céu vai falar, você foi burrinha, não tem nada disso. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Só mais tarde, os sentimentos morais marcaram o progresso da inteligência humana. Médio, né? 50%. Esta obra foi seguramente... esta obra do progresso da inteligência, da evolução do homem, foi realizada seguramente por inteligências de escola, Dona Aurora adorava essa palavra, né? Espíritos de escola. Então, eu lembrei dela. Por inteligências de escola, os níveis, mas que não puderam exceder certos limites. Por quê? Porque não tinha parâmetro, não tinha comparação, não tinha palavras no nosso vocabulário que pudesse definir estas coisas. Então, essas coisas que já são percebidas por algumas pessoinhas, a gente sabe que existe. E nós continuamos o nosso bate-papo na próxima aula, com o item 4, 5 e 6. E fechamos aí a origem
dos nossos irmãos demônios. Pois é, Giovana. Esse último parágrafo é ótimo, né? É. Nós estamos nesse ponto. Por isso que eu fechei, né, meu chefe? Meu professor. Mas você é perfeita, né? Você acerta sempre, né? Os flamenguistas estão aqui eufóricos. Tirando a cabeça, o corpo e os membros. Mas olha só, esse último parágrafo é muito legal. Porque esse ponto, o que está dando a gente entender? Né? Qual é o entendimento que ele está trazendo para a gente? Por que nós acreditamos nos demônios? Né? Qual a origem da questão dos demônios? Né? E aí ele vem mostrando, né? Ele começa falando do nosso primitivismo como espírito, da nossa ignorância. Né? E você, em vários momentos, né, coloca que esse primitivismo ainda acontece hoje. Né? E todos nós vemos. Mas também nós sabemos que nós temos espíritos na Terra em vários níveis evolutivos. Por isso, nós vamos encontrar alguns espíritos muito mais atrasados. Mas também, no final, as inteligências foram desenvolvidas por espíritos de escola, ou seja, não estamos sós. Também mais adiantados. Não estamos sós. Então, na sabedoria divina, né, nós temos os mais atrasados, mas também temos os mais adiantados. E nós estamos nesse meio, buscando aí aprender com um bom exemplo, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Não é o que a gente vê na nossa sociedade. O que nós estamos vendo? É muito interessante, eu gosto muito, cada dia eu me apaixono mais pelo Espiritismo, porque eu passo a entender o porquê das coisas. Né? Então, o que nós estamos vivendo? Momento de transição planetária. O que significa isso? Que vários espíritos atrasados estão reencarnados na última oportunidade de seguirem. Então, essas coisas que nós vemos, que chocam a gente, são esses irmãos. Mas também nós temos espíritos muito adiantados. Ontem eu assisti a um programa, que a senhora Joana não gosta de assistir, que é o Luciano Huck, e mostrou coisas fantásticas. Na Índia, o pessoal faz alimento diariamente, gratuito. Eu vi um pedacinho. Não sei se são 6.000 pessoas, me corrijam, acho que foi alguma coisa assim. Diariamente, 6.000 pessoas. Eles servem alimento das 3 da madrugada até meia-noite. Isso, Luciano, foi ver por causa de uma senhora lá no norte do país, Nordeste, se eu não me engano, que ela ganha 2 salários mínimos, mas ela alimenta diariamente 600 pessoas. Ela começou e a coisa cresceu. Hoje ela tem 14 colaboradoras que trabalham com ela. Bonito, né? Então a gente vê que são espíritos que estão muito à nossa frente. Fora de série. Tudo que a gente vinha falando ali da questão material, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela tinha um barzinho lá que ela vendia alimento. Ela tira 2 salários mínimos por mês. Como é que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos se preocupa em alimentar os outros? É muito altruísmo, aí você né? Vê que nível de altruísmo. Isso só um espírito muito elevado, muito à nossa frente, que é capaz de fazer. E a coisa dela deu tão certo que passaram a outras pessoas incorporarem, a fazerem doações, e ela consegue dar alimento a 600 pessoas por dia. Você chegou a ver no Fantástico aquele caso de uma senhora de uns 90 anos, estrangeira, com macaco? Não, acho que isso eu não vi. A mãe do macaco, ela trabalha na selva desde mocinha, lá no Amazonas. E a mãe do macaco morreu, ela levou o macaquinho, criou como um animal dentro de casa. O macaco ficou grande, macaco da altura de uma pessoa. Aí ela resolveu devolver o macaco. Aí botaram o macaco numa caminhonete, eu já peguei no finalzinho.
Aí botaram numa caminhonete num gradeado de madeira, que ela já está com 90 anos, né, pelo jeito dela. Aí ela botou o macaco lá no gradeado e ela foi na carroceria da caminhonete, botava a mão na grade, aí o macaco botava a mão no buraco da grade e alisava a mão dela. Quando eles levantaram, porque eles fazem uma coisa que é assim, né? Puxa, coisa para o animal sair e ir embora. Aí, quando levantaram, o macaco saiu. Quando ele deu 3 passos, ele olhou para trás. Estava ela, um homem e uma outra senhora. Aí ele olhou para ela. Ele voltou e se abraçou com ela. Olha, o olhar do macaco, eles dois abraçados assim, como se fossem 2 seres humanos. Não falou com os outros, falou com ela. O olhar do macaco era um olhar humano. Aí foi embora. Sentimento de gratidão. Exatamente. Quando a gente vai estudando, né? E a gente hoje, por exemplo, a gente tem uma dúvida, a gente fica meio em dúvida quando a gente diz que os animais são irracionais, né? Que eles não têm inteligência. Mas o Espiritismo vem mostrar para a gente que não é bem assim. Porque os animais já têm o princípio espiritual, eles não têm o espírito, a individualidade espiritual, mas eles já têm o princípio espiritual, que permite essas certas reações, latente, reagir dessa forma. Já está latente. Já vem neles, vem desenvolvendo isso, né? E é a perfeição do universo, quer dizer, a matéria se agrega e forma as diversas coisas, né, que a gente vê desde o início do mundo. Porque hoje a gente quando a gente fala que o animal não tem inteligência, as pessoas hoje já ficam, né, já olham assim meio que, né, contestando a situação, porque é o que a gente tem visto. E dentro da ciência, vamos colocar, né, da ciência materialista, né, é isso. Os animais não são inteligentes. Mas aí vem o Espiritismo esclarecer a gente. Olha só, eles não têm a individualidade do espírito, mas têm o princípio espiritual que já vem armazenando experiências e aprendizados ali para ele. Então, um animal que foi bem tratado desenvolveu essa gratidão, esse amor, esse afeto já para humano, né? Humano. O olhar dele para ela era de uma doçura. Ele ficou abraçado um tempo com ela, assim, cabeça com cabeça, aparece a carinha dele. Gente, eu disse, meu Deus do céu, fui dormir em estado de graça. Mas nós somos abençoados, sabe? Porque... E lembrando aqui do finalzinho que você disse que os espíritos aqui de escola, né, que disse que não podia falar tudo, né? Pode. Por causa do certo limite, me lembrei da obra do André Luiz. Algumas vezes, os espíritos, o Emmanuel falava para o Chico para ele mudar algumas coisas e tirar algumas coisas da obra, que é de 1943, porque ele dizia, a humanidade ainda não está pronta para tomar... Foi feita uma espécie de... Uma revisão, Foi feita uma revisão, muita coisa foi tirada. E nosso lar, quando foi editado em 1943, as pessoas diziam que era obra de ficção. Eu imagino se botasse o resto. Mas já não era mais para a gente se assustar com isso, já era para a gente ter consciência. Gente, leiam a obra de André Luiz. Leiam a obra de André Luiz. Começa com o Nosso Lar, depois tem os Missionários da Luz, depois tem os Mensageiros, tem Libertação, o 6º livro, que é lindo, 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 lindo. São, acho que uns 16... São 16 livros, sim. São 16 volumes. A gente aprende muito com o livro de André Luiz. É lindo o livro, a obra do André Luiz. E Evolução em Dois Mundos, é pau na muleira, é difícil de entender, porque é muita ciência. Pois é. Vamos continuar. Deixa eu trocar aqui. Vamos continuar com o nosso estudo. Agora, né, na segunda parte aí do nosso
nosso trabalho dessa noite, que é o livro dos Espíritos. Hoje a turma aqui está meio capenga aqui, está desfalcada, e aí nós esquecemos aqui de preparar. Então, o nosso irmão já está pegando o livro. Mas os alunos do outro lado, eles não faltam. Nós temos não, do outro lado eles estão tudo em cima. Nós aqui é que damos as nossas vaciladas, né? Mas com já certeza estamos aqui... a sala está cheia. Estamos aqui nos preparando. Livro dos Espíritos. Hoje é Livro dos Espíritos. Tá bom, desculpa. É, Livro dos Médicos. Deixa aí, depois a gente arruma. Nilson. Então, estamos lá. No Livro dos Espíritos, estamos na primeira parte das causas primárias, capítulo 1, de Deus, né? E aí já começamos a entender um pouquinho, né, o que é Deus dentro da nossa compreensão, o tempo todo, né? Lembrando que a nossa compreensão ainda é muito limitada. É muito limitada. E hoje, É o Livro dos Espíritos. hoje o desfalque... Ajuda seu Paulo, não é? Pegou o quê? Pegou o Evangelho? Então, no capítulo 1 de Deus, nós vimos Deus infinito, e aí entendemos um pouco, dentro do que é possível para a gente acompanhar, né? O que é Deus. Vimos as provas da existência de Deus, vimos os atributos da divindade, e vamos agora para o item 4, panteísmo. Né? Nosso item 4, panteísmo. E aí vamos ver o que vem a ser o panteísmo. No item 14, a pergunta que foi colocada: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Respondem os espíritos: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não a causa, né? Então a pergunta foi: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças? Então, se ele fosse a resultante de todas as forças, precisaria que existissem as forças para que depois existisse Deus, né? Então, ele não seria a causa, ele seria o efeito, né? O que não é o que nós aprendemos. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Ninguém pode ser causa e efeito, né? Você é um, eu é outro. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Voltamos ao nosso ponto, né, Giovanni? Em vários momentos, eles explicam, mas tem clareza que o nosso nível de entendimento não permite ir além disso. Não adianta explicar numa profundidade maior. Então, eles colocam aqui: não vades além. Não vos percais, olha só, não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai a vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, a que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Né? A gente tentar entender Deus é uma pretensão muito grande nossa, né?
Mas essa pretensão é a pretensão que nós estamos vivendo hoje, né? A gente acha que já sabe muito. É interessante. A ligação entre os A estudos, gente né? começou de lá uma coisa, o encadeamento, né? A espiritualidade é tão... Os dois estudos estão ligados, né? A gente está falando do mesmo assunto, né? De uma forma geral. Então, o que eles colocam para a gente? Achei muito legal. Não vos percais. É muito importante que a gente preste atenção nesse parágrafo, né? É que a gente precisa tomar consciência, assumir isso, né? Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então a gente vai tentar entender uma coisa que está muito além da gente, vai nos tornar mais orgulhosos, porque vamos achar que entendemos, quando na verdade não entendemos. Né? Por que ainda não entendemos? Porque somos espíritos ainda aprendizes. Nós estamos vivendo, pensando na vida. Vamos fazer uma comparação entre a vida material e a vida espiritual. Então a gente nasce, né? E passa pela primeira infância, né? Lá no jardim de infância, não é isso? Como espíritos, nós ainda estamos no jardim de infância. Deus, né? Como espírito, né? Fazendo a correlação. Então, olha só, ainda tem o jardim de infância, a gente ainda vai passar para o ensino fundamental, para ir para o ensino médio, para ir para o ensino superior. Batendo o pezinho, né? Até chegar, ainda falta muita coisa, né? Isso é importante. Essa consciência é muito importante para que a gente possa continuar na nossa caminhada, né? Senão a gente vai ficar assim, né? Ele fala aqui, deixar esses sistemas, entendeu? Porque a gente vai entrar num labirinto que a gente não vai conseguir sair. E não vai adiantar em nada. Aquela massa que vem primeiro, o ovo, a galinha, que ninguém consegue... Mas vamos seguindo no panteísmo. Próximo item, 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Então, a doutrina panteísta prega essa questão, né? Tudo isso faz parte da divindade. Aí a resposta dos espíritos numa única frase. Eu gosto quando eles respondem numa única frase, porque não precisa ficar enrolando, não. É simplesmente, isso e acabou. Pronto. Né? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Né? Então, como nós não conseguimos ser deuses, né? Então a gente já está tentando, pelo menos, ser uma parte de Deus. Não, nós somos uma criação, como a Giovana gosta, né? É muito legal essa diferenciação, porque criar, nós humanos somos capazes de criar com I, né? Mas criar, só Deus é capaz de criar. Quando nós falamos assim, eu criei alguma coisa, eu não tirei do nada e fiz alguma coisa. Eu peguei alguma coisa que já existia e eu transformei em alguma coisa. Essa é a criação humana. Só que a de Deus é diferente. Deus, do nada, ele é capaz de trazer algo para a gente. Então, isso é o criar, que a Giovana tanto... Por isso que nós somos as criaturas. Nós fomos criados por Deus, né? Não é uma criação do homem, é uma criação divina. Deixa eu ver se tem algum comentário que a gente possa aproveitar. Não, o Luiz Carlos ele não faz comentários, ele faz dissertações, né? Mas vamos lá manter o nosso caminho. 16.
Pretendem os que professam esta doutrina achar nela, panteísmo, né, a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos? Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Aí os espíritos colocam também em uma única frase, né? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Aí Kardec complementa para a gente. Esta doutrina faz de Deus um ser material. Nós vimos lá atrás, Deus é material? Não. Então, olha só. Então, ela já começa pecando por aí, né? Que ela pensa num Deus material. Que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode aliar às propriedades da matéria a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o que tratamos, ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Né? Muito bem comparado, né? Muito bem comparado, né? Alguma dúvida aí? Isso encerra o capítulo 1 para a gente, né? Há pouco, quando a Giovana está falando, né, que os estudos acabam interligados, no outro estudo, nós estávamos falando, né, sobre as obras de Deus, né? E coloca que os primitivos começam a observar e a admirar, né, que é a palavra que eles usam, as obras de Deus. Então, quando a gente vê um pássaro cantando, é uma coisa linda, né? Quando a gente vê o pavão abrir a sua plumagem, né, suas penas, é uma questão. Hoje tem uma questão muito boa que a Giovana não tá podendo aproveitar, que é a questão da internet. A internet deu acesso a gente a informações que normalmente a gente não tinha acesso, né? Então, por exemplo, a variedade de aves que existe no planeta é fantástico, né? A gente toma conhecimento de aves. Documentário. A variedade de plantas, de lugares, né? De paisagens. São tantas coisas diferentes que existem na natureza. Eu sempre admirei muito a questão de uma floresta. A gente fala assim, a floresta é verde. Mas quando você olha para a floresta, não é um único verde. São vários verdes, são várias tonalidades de verde. Então você vê ali a mão de Deus, né,
o capricho de fazer a diferenciação entre cada uma daquelas árvores. Então, a gente vê aí as manifestações da divindade, dessa inteligência que está muito além do que nós podemos entender como inteligência. Né? E tudo é harmônico, né? Não existe Sim. nada de mais nem nada de menos. Né? Você vê vários tons de verde, né? Cada um tem uma árvore florida, né? Mais árvore, apareceu as plantas, uma alameda, lá no Museu Imperial, na Quinta da Boa Vista. Sim, Coisa Petrópolis. linda. Aqui no Rio mesmo. É. Eu fico babando. Não, são coisas assim fantásticas, são lindas. Deixa a gente realmente, levam a gente a refletir O sobre homem não faz nada parecido, né? Não, nós destruímos. Nós destruímos, sabe? Somos bons para destruir. Bom, vamos ao capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Nesse capítulo nós vamos tratar de conhecimento dos princípios das coisas, o espírito e a matéria, propriedades da matéria e o espaço universal. Então, o primeiro item, conhecimento do princípio das coisas. Então, vamos ver qual é a proposta, qual é o entendimento que esses itens vão nos trazer. Na questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta em uma única frase, que eu adoro, né? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Neste mundo. Por quê? O que significa neste mundo? Nessa existência que a gente está tendo ainda, né? Nessa condição que nós estamos tendo. Mas para quem é materialista, só existe esse mundo. Não é isso? Então o que vai pensar? Que Deus não permite que o homem saiba tudo. Olha como é que muda a interpretação, né? Nós que sabemos que somos espíritos imortais, né, que vamos habitar outros mundos, sabemos que em outros mundos teremos acesso a outras informações. Né? Item 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Então, Kardec estava meio cutucando ali, né, fazendo perguntas que, no fundo, são dúvidas que a gente realmente tem. Não é? Ele estava perguntando. Então, um homem um dia vai tomar conhecimento de tudo? O véu se levanta a seus olhos, a resposta dos Espíritos. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são imprecisas faculdades que ainda não possui. Então, faculdades que ainda não possuem. O que isso está dizendo? Que um dia possuiremos. Né? Então, se nós vamos possuir as capacidades, nós vamos poder compreender mais. Então, hoje, o que falta para a gente? As capacidades. Essa semana eu li uma coisa que eu achei muito interessante, falando sobre a morte de uma pessoa cega. Cega, se não me engano, muda. Falando sobre a morte. Ela fala, vocês veem a morte de uma forma diferente. Porque vocês viam as pessoas e quando elas morrem, vocês não veem mais. Eu nunca vi as pessoas. Eu sempre via os espíritos. E eu continuo vendo. Eu continuo vendo. As pessoas que vieram caras, que morreram, eu continuo vendo. Olha que fantástico, né? Então a gente tem uma visão e por essa visão nós nos atrapalhamos na compreensão das coisas. O Milevo falava isso. Né? Porque eu falei, cara, que fantástico, que interessante isso, né? Aí ela falou assim, vocês sofrem com a morte porque vocês não veem mais as pessoas. Eu não, eu continuo vendo. Porque eu via os espíritos e continuo vendo os espíritos das pessoas. Olha que interessante isso, né? Porque como ela já não tinha visão,
ela idealizava uma pessoa, e ela continua idealizando da mesma forma. Para ela não mudou nada. Né? Para a gente é que muda, né? Que a gente está acostumado com a visão material, né? Interessante isso. Né? Então, essa pergunta 18 toca na questão das faculdades que a gente não possui. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Esse depura não é, quer dizer, ele se torna mais puro. O que é um espírito se tornar mais puro? Como é que nós conseguimos nos tornar mais puros? Evoluindo isso. Não é isso? A nossa evolução vai nos tornar mais puros. Por quê? Porque nós vamos entender melhor as questões, vamos entender melhor os comportamentos, vamos estar mais próximos de Deus e vamos conseguir ter mais forças para vencer as questões do mundo material, que é um mundo só de aprendizado para a gente, é um mundo de experiência. Que a nossa verdadeira vida é material ou espiritual? Espiritual. Então, a passagem pela matéria é uma oportunidade de aprendizado para a gente, para evoluir. Essa evolução vai fazer com que a gente passe a entender melhor as coisas. Então, quando eu falo assim que eu adoro, né, cada dia eu me apaixono mais pelo Espiritismo, porque a cada momento eu vou conseguindo entender um pouco mais do comportamento humano. Por que nós somos assim? Por que nós agimos assim? Eu hoje tenho clareza de que eu sofro muito menos vendo as coisas mais grotescas da humanidade, porque eu entendo que são irmãos no nível de aprendizado, no nível evolutivo ainda anterior ao nosso, vamos colocar assim, porque nós já passamos por esse nível também, né? Que estão exercendo, mas eles precisam passar por essas experiências. Mas se eles precisam, por que eu estou passando também por essa experiência? Eu preciso. Mas qual é a lei? O que nós temos, né? Nós temos lá que nós erramos, nós precisamos tomar consciência do nosso erro, nos arrependermos, corrigirmos e depois vem a expiação. Então, muitos desses erros aí dos nossos irmãos são nossa expiação. Nós estamos sofrendo porque nós estamos vivenciando o que significa essa dor, aquelas ações. Né? Então, a nossa necessidade. Eu conversava com a Giovana, né, que a gente tem uma passagem do Chico, que o Chico fala para ele, a gente tem o que precisa para a nossa evolução. Então, se estamos expostos a essa situação, é porque essas situações são importantes para a nossa evolução. Vamos lá. Questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí, vamos lá, né? Que para nós humanos, né, para os homens, a ciência é a que ajuda o nosso desenvolvimento, né? E aí, o Kardec perguntou, né? Então, essa ciência não pode permitir que nós entremos em alguns segredos da natureza? A resposta dos espíritos. A ciência lhe foi dada, olha só, para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Está claro para a gente que a ciência vem ajudando a gente a evoluir? Sim. Né? Mas, por isso, já somos espíritos puros? Não. Então, ainda temos limites a ultrapassar. Né? E aí, Kardec complementa. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior a admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Porque a gente estuda e consegue dar um passozinho, né? Mas esse passo pequenininho foi uma criação de Deus. E está muito além disso. E nós tivemos aí 2000 anos de civilização para poder conseguir. Né?
né? 2000 anos depois de Cristo, sem contar antes, né? Sem contar antes. Também é uma providência divina mesmo, a gente ainda não ter o conhecimento total, como uma proteção. Sim. Proteção até psíquica mesmo. Sim. Né? Então, não é permitido. Isso, Sandra, isso que você trouxe agora é bastante importante. Vocês lembram quando começou a clonagem? Foi um avanço científico, não foi? O que a humanidade já começou a pensar? Vamos clonar humanos, né? As pessoas, eu vou fazer um clone meu, né? Aí vem a questão, né? Que o avanço científico, em determinados momentos, ele até nos obriga a fazer um avanço moral. Aí nós vimos, não podemos clonar humanos, não podemos clonar os indivíduos. Até porque, espiritualmente, não seria possível, né? E nós sabemos que... Mas esse era um entendimento materialista, né? Se a gente usar o conhecimento, né, juntar, né, os conhecimentos do mundo material e do mundo espiritual, nós vamos entender que não é possível. Porque eu, Astrogildo, tenho aqui o meu espírito que está aqui comigo, que tem uma história. Se eu boto um outro corpo de um outro Astrogildo, quem é que vai habitar esse corpo? Eles fizeram até a novela, né? Quem é que vai habitar esse corpo? Então nós já sabemos que não é possível realmente, né? Seria uma coisa que não dá mais certo. Então Kardec continua, né? Quanto mais consegue o homem penetrar nesse mistério... E a preservação psíquica mesmo do próprio espírito. Sim, o próprio equilíbrio. Porque senão, o que vai ter de gente desequilibrada, espírito desequilibrado, nossa, vai ser... Nós já temos, né? Vai ser pior. Sim. Vai ser pior. Então, quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, um dos nossos grandes venenos aqui, né? Seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A gente vê que a própria ciência, né? Gente, quando eu estudei, o átomo era indivisível. O átomo é, né? Na nossa geração, o átomo é indivisível. Agora a gente já sabe que não é nada disso, né? Que era aquela verdade há 40 anos atrás, a gente hoje já não... Item 20. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para a gente puxar. É porque ficou outra tela, tá, gente? Vamos lá, item 20, então. Vou olhar os comentários. Tá? Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. Então, olha lá, pergunta de Kardec, né? É dado ao homem, né? Cabe ao homem, a gente pode receber informações que não venham da nossa ciência, estejam além da nossa ciência. Aí respondem os espíritos. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Olha só. A inspiração de certos autores. Eu gosto, vou voltar, né? Jackson. Que inspiração é aquela? Da onde veio aquilo? Não é? Júlio Verne. A gente tem. Então, Deus está, quando conveniente, ele coloca para o quê? Para colocar lá na frente um ponto possível. Para a gente ter e se familiarizando com as questões.
E mais facilmente ainda, gente, o autor do Ghost, daquele filme Ghost, ele era espírita? Não. Não. Mas a vida espiritual passou a existir para muita gente. E ele era No filme, classificado não é verdade? como ficção científica. Era tido como ficção, né? Uma coisa que está lá na frente para a gente, né? Mas aquilo ali foi um estímulo para que as pessoas começassem a pensar na possibilidade de uma vida espiritual. Está dando muitos filmes de fundo espiritualista, né? Muitas coisas. Aí a Giovana está chamando atenção. Nós estamos tendo muitos peças filmes teatrais. de fundo espiritualista, né? Muitas coisas falando. Por que isso? Inclusive, É a espiritualidade fazendo o quê? Inclusive, Empurrando a gente. inclusive atores que eram mais ateu, como o caso do Carlos Zara, né? E o Chico, aquele que fez o Francisco Xavier, Nelson Xavier. o Nelson Xavier, né? Eles foram tocados pela O Nelson interpretação. Xavier. né? Porque, olha só, a gente está falando aqui sobre o ambiente desses filmes, né? Carlos Zara Nada é por foi acaso. trabalhar. Nós já temos essa clareza, né? No universo que nada é por acaso. Temos essa clareza, né? Então, esses filmes foram programados pela espiritualidade. Com que objetivo? De nos esclarecer. A espiritualidade estava amparando a preparação desses filmes? Sem dúvida nenhuma. E aqueles atores, eles estavam sendo cuidados e tratados para isso? Não temos a menor dúvida disso. E aí a sensibilidade deles sendo alterada, né? Pelo esse contato com a espiritualidade. Carlos Zara tem uma frase muito bonita numa entrevista que aí eu disse assim, mas você não era socialista? Ele era um cara questionador, né? E ele, eu continuo sendo, porque a gente, quando avança um passo à frente no conhecimento, a gente não perde aquilo. Então, ela acrescenta, ele continua sendo, mas agora com uma outra visão. Né? E você é interessante que o autor, né, o escritor do filme, né, a gente pode até entender ali que tem a mediunidade. Sem dúvida nenhuma. Acontece muito. Todos os artistas são médicos. Porque é muito comum, né, se perguntar para um compositor, que é mais frequente, né? Como é que você compõe? É E interessante. muitos deles falam, né? Eu ouço, né? Eu acordo com isso, né? E a gente vê que isso são manifestações, para nós espíritas, muito compreensíveis, porque fazem parte da mediunidade. Então, são sim, o mundo espiritual, a arte ela tem um poder muito grande de mexer com a nossa sensibilidade. O Einstein era De muito nos tornar mais espiritualizado. humanos. Oi? O Einstein, o Albert Einstein era extremamente espiritualizado. Não, são todos gênios que são colocados para ajudar a humanidade. E eles são inspirados para isso, né? Então, continua, né? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. E aí Kardec coloca: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu futuro. Tá? Vamos, ótimo, já passamos para o próximo item. Espírito e matéria, 21. Vai dar para ele, cara? Então, agora nós vamos começar a falar de espírito e matéria. Quando a gente fala de espírito, a gente pensa numa questão, numa composição etérea, né? Quando a gente pensa em matéria, a gente pensa numa questão mais sólida, né? Mas isso é um conceito que, com o estudo, nós vamos ver que não é verdadeiro. Ele é para a ciência que nós temos, o nível de ciência que nós temos. Mas nós vamos entender mais à frente que o espírito também é matéria. Ele também tem matéria. Tá? Tudo tem matéria. Só que matéria num estado que a nossa ciência ainda não conhece. Tá?
Aí que está a questão, A então, a evolução do nosso entendimento. A composição é diferente. É diferente, Ninguém exatamente. entende não tem. Não temos compreensão para ela ainda, não temos nível de Provavelmente o entendimento. espírito, eu acho que o único que tem compreensão, sabe o que é a matéria que foi feita do espírito, provavelmente é Deus, porque ele foi ele que A criou. matéria É o fluido universal, que a gente vai Condensado. falar mais à frente, né? Esse fluido que Deus criou, que ele é a base de tudo que existe no universo. É um componente que a nossa química ainda não conhece. E é esse componente que vai fazer parte do espírito. Então, por isso que a gente não consegue ver o espírito como matéria. É uma forma de matéria que a gente ainda não tem compreensão. Nós não vamos descobrindo a cada momento elementos que já estão na natureza com uma utilidade muito maior. Vamos pensar na questão da memória de computador, memória de celular. Por que as memórias estão aumentando? Porque o material que está sendo utilizado, já foi o silício, agora é outro material, é uma evolução científica. É um material de uma composição que permite uma quantidade maior de dados, uma capacidade de transmissão de dados muito maior. A internet de hoje, nós temos a internet por fio comum, fio metálico, né? E temos ela por fibra ótica. O que a fibra ótica permite? Maior velocidade, maior quantidade de dados, não é isso? É evolução. Um espaço menor. Será que não existe nada melhor do que a fibra ótica? Existe. Né? Mas não é o último passo. Não. Nós vamos continuar evoluindo disso aí. Falta a gente chegar lá. Então, o entendimento da matéria é a mesma coisa. Né? Nós estamos num nível que não é o nível máximo. Nós vamos continuar evoluindo e vamos entender. Eu li que os cientistas têm aquele negócio do canabidiol, né? Sim. E já acharam no Brasil, plantas no Brasil com canabidiol, não são da Sim. maconha. Deus colocou tudo, né, aqui no planeta para a gente. Tem pessoas que precisam do canabidiol. A inteligência de Deus, porque Ele nos criou com um objetivo. Sofrermos? Não. De sermos felizes, de evoluirmos, não é isso? E Ele colocou tudo que nós precisamos aqui. Está tudo aqui na Terra. Nós é que precisamos o quê? Usar a ciência para evoluirmos e conseguirmos entender. Aprendemos a usar de forma correta. Eu e minha esposa gostamos muito de assistir o Globo Rural e esses programas, né? E aí nós ficamos perguntando, gente, olha só, como é que o homem descobriu o ferro como um mineral fantástico que faz parte para tudo da humanidade? Como é que a gente descobre o aço? Como é que a gente aprende a plantar? Porque a gente vai ver, quem assiste o Globo Rural você deve ver, a ciência, o conhecimento que exige determinadas culturas. Não é simplesmente chegar lá, plantou e pronto. Não. A gente está aprendendo agora, por exemplo, nas grandes plantações, né, revezamento de plantas. Então, não se fica ao mesmo tempo plantando, por exemplo, só a soja. Porque se você só plantar soja, a soja esgota o terreno. Então, você tem que deixar de plantar soja um período, plantar outra coisa para o terreno se renovar. Olha o nível, quer dizer, durante muito tempo nós plantamos só soja. E aí o que nós vimos? Esgota o terreno. Então, agora a gente aí foi aprendendo e assim a gente vai. Só que isso já estava lá na sabedoria de Deus. Ele falou, não, vocês não podem cultivar uma única coisa, você tem que ir revezando, colocando. E aí a gente vai aprendendo, né? Que fantástico. Então, vamos lá, gente. E também a matéria é energia. Sim, energia toda a matéria condensada. tem energia condensada. A realidade é energia. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento. Bom, nós vemos que Deus é a causa de todas as coisas. Se a matéria já existisse,
ela seria anterior a Deus. Não é isso? Então, pelo que nós já estudamos, vamos lá. Aí responde os espíritos: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, da ação de Deus, podereis concedê-lo ocioso um momento que seja? Deus não para, né? Então, por mais que a gente volte atrás, será que em algum momento Deus estava ocioso? Impossível, né? Então, muito provavelmente, a matéria é criação também de Deus. E depois, mais na frente, no estudo, a gente vai ver que sim. Tá? 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então, a nossa física, né, que é quem estuda a questão da matéria, define a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Esse impressionar os sentidos quer ser captado pelos nossos sentidos. Pelo tato, pela visão, pelo paladar, pela audição, por algum desses sentidos, né? Vamos ver qual é a resposta. Aí são exatas estas definições? Antes de ir para a resposta, o que a gente acha? Que essas definições da matéria, que a gente traz da física material, para nós que estudamos o espiritismo, será que elas são exatas? O que a gente acha? Se elas forem exatas, essas definições, significa o quê? Que nós já chegamos ao conhecimento máximo dessas questões. Não é verdade? Né? Se elas forem exatas, são as definições da ciência nossa, materialista. Se elas forem exatas, então nós já entendemos tudo de matéria. Não é assim. Então, vamos ver o que os espíritos nos dizem. Do vosso ponto de vista, e está falando o quê? O nível de conhecimento que vocês têm, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis, ou seja, do nosso limitado conhecimento. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Olha que aquilo que a conversa no início, né? Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Ou seja, que a gente não possa ver, não possa tocar, não possa cheirar, não possa... nada disso. Ela está num estado tal que a gente não consegue perceber. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. E nem os componentes químicos que ela se compõe. Sim, a constituição dela. Não foi dada a A definição. gente não tem. Imagina! O que ainda tem pela frente? Né? Não, imagina se é dado hoje em dia. Mas olha só, vai ser dado. Misericórdia. Mas, Sandra, não há por que a gente se preocupar com isso, porque Deus, da sua sabedoria, vai dando a gente de acordo com a nossa evolução. Moral. Sim, né? Moral. Quando a gente fala evolução, aí a gente... é bom frisar o moral, né? Então, porque a evolução intelectual, ela vai junto também. Né? Quando a gente fala evolução, Mas são a os dois moral aspectos. É capenga, né? Oi? A moral fica na cabeça. Não, ao contrário. Quer dizer, nem sempre. Porque, na verdade, o que acontece na nossa evolução é que nós nunca evoluímos nos dois parâmetros igualmente. Nós não evoluímos moralmente e espiritualmente no mesmo passo, no mesmo ritmo. A cada encarnação, nós puxamos mais um do que o outro. Então, tem sempre um desequilíbrio, né? E toda vez que acontece uma evolução intelectual, o nosso intelecto nos faz refletir sobre coisas que a gente só vai encontrar explicação na vida espiritual. E aí puxa o espiritual. Com o espiritual entendendo melhor, nós vamos buscar outras coisas.
venha o intelectual aí na frente. E aí a gente vai. Tá? É interessante isso. E aí Kardec continua, não satisfeito com a resposta. Que definição podeis dar à matéria? Aí os espíritos... A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, a matéria é tudo que existe no universo, e aí vem aquilo que a Giovana falou. A matéria tem energia. E através da nossa vontade, nós somos capazes de estimular esta energia da matéria. Então, quando nós vemos um médium, e aí os estudos nossos, né? Um médium fazer a materialização de algo, né? Ele usou uma matéria que está presente, que está na forma de energia aonde? Em nós. Tudo que é sólido, tudo tem uma energia. Tudo tem matéria, e toda matéria tem energia. A matéria, como foi bem lembrado pela Giovana, é a condensação da energia. Então, tudo tem energia. Então, se pegar uma mesa, ela é capaz de pegar fogo, não é? Isso é energia. Só porque ela tem energia. Tudo tem energia. Então, aí eles colocam, né? A matéria é o laço que prende o espírito, que é o instrumento de que se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E aí Kardec continua. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Sem dúvida. Então, o espírito, o que é? É o estimulador da matéria. Então, o espírito vai se manifestar através da matéria. E aí ele pergunta, então, o que é o espírito? O que é o espírito? Aí a resposta, o princípio inteligente do universo. Nós falamos que o espírito vai se manifestar através da matéria. Por quê? Ele é a inteligência que vai determinar a ação dessa matéria. Então, ele é o princípio inteligente. É o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Kardec não fica satisfeito, né? E ele vai lá atrás, né? Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, ou seja, né, para as palavras que temos, para o entendimento que temos, fica muito difícil nós entrarmos em analisar o espírito. Já vimos que é o princípio inteligente, né? Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo. Coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. O que nós chamamos de nada está numa condição que nós ainda não entendemos. Nada é tudo. Nada é tudo. Né? Ótimo, vamos lá mais um pouquinho. O espírito é sinônimo de inteligência? O espírito é sinônimo de inteligência? Aí eu quero resumir o espírito à inteligência. Sim, né? até porque lá em cima, o que é espírito? É o princípio inteligente do Princípio inteligente, né? Aí Mas faz isso é a confusão, inteligência. Né? O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Se é essencial, existem outros, né? Senão, é o atributo único do espírito. Não é isso, né? Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. O que significa isso? Quando ele fala para vós, né? O que ele está dizendo? O que vocês conseguem entender é isso. Então, para nós, hoje, a gente ainda pode assumir como princípio, como espírito, sinônimo de inteligência.
Mas já sabemos que é mais do que isso, só que ainda está além da nossa compreensão. 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, espírito da matéria, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, a matéria, sem o espírito, ela não tem o princípio inteligente. Então, o que é a matéria? A matéria está aí, está dispersa. Sim, mas essa matéria que ele está se referindo aqui não é essa matéria que a gente está acostumado. É aquela a matéria no estado mais... No caso, seria o espírito. A matéria mais elevada. Porque a matéria é a essência de tudo. Que também inclui a nossa matéria. Que também inclui. Não é só a matéria que a gente está acostumado. Sim. É essa matéria nessa visão mais ampla. São as diversas formas. Né? Diversas transformações. Desses outros estados que nós não conhecemos. Tá? Kardec, não satisfeito, lança uma... essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades, que por esse nome se designa. Né? Então, uma inteligência individualizada é o espírito. Né? Aí a resposta: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então não tem como a gente perceber, ou melhor, sentir o espírito sem a matéria. Então nós precisamos dele. E aí junta a questão da ligação entre espírito e matéria para a gente. Tá? O espírito está num estado, que é esse estado da matéria que a gente não percebe ainda. Então, como é que a gente vai perceber? Ele precisa da matéria no estado que nós conhecemos. Nesse momento, para a gente. Né? Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria? Gente, deixa eu dar uma olhada lá nos comentários. Tá, eu acho que... Bom, se eu esqueci algum comentário, me desculpe. É que eu estou numa tela que eu acabo não vendo os comentários. Tá? Para eu poder ler mesmo. Poder-se-á 26, né? Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Então, você pode pensar no espírito e na matéria separado? Pode, mas só pelo pensamento. 27. Então, dois elementos aí, chegando ao ponto. Então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Então, nós temos dois elementos. Deus, quando cria o universo, ele cria dois elementos fundamentais. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Mas ao elemento material se tem de juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. O fluido universal, tá? Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido. Como a matéria é suscetível, é fluido. Como a matéria é suscetível pelas suas inúmeras combinações
com esta e sob a ação do Espírito. Olha que interessante, sempre sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, a matéria recebe a ação dos espíritos e isso faz com que crie coisas. Então, lá na frente, quando nós começamos tudo, você falou assim, Deus cria, Criação. criação. O homem é criação. Criação é o contexto geral, é tudo. Aí você diz assim, Agora, criação Deus cria, é criatura. Deus Cria. E o homem destrói. Não, o homem transforma. Transforma. O homem transforma. Porque É isso a lei, na hora e agora Não cria nada. a destruição é uma lei, né? É uma lei divina, uma a lei lei da da destruição, destruição. né? Para É que da haja transformação. transformação. Exatamente. Esse fluido universal, Muito legal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, o fluido universal é a forma de organização da matéria para que a gente possa utilizar. Kardec continua. Gente, esse ponto é grande? 28. Falta Agora é pouco. 28. Falta só. Falta mais. Depois da propriedade da matéria. Esse fluido, pergunta, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamar de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, aí são formas, aquelas várias que ele falou, nós conhecemos essas coisas. E a 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? Então, ele está falando, né, de espírito e matéria. A matéria, como a gente chama de matéria, é inerte, ela precisa da ação do espírito. Então, ele está querendo chamar de matéria inteligente e matéria inerte. E aí os espíritos vão responder. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere sentido. Continua Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí a considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa. Né? Tudo isso, a gente não conseguimos entender, né? Então, a complexidade, mas tem uma inteligência em cima que governa tudo isso. E se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Não tem mais, sem comentário. Não tem mais o que comentar. Paramos por aqui. Na próxima, na nossa humilde compreensão, né? Na próxima semana. Nós temos muito feijão.
Mas isso é bom, né? Bota uma brisinha. Mas não é bom essa sensação? Porque o que nos move? Não é a busca por alguma coisa? Sim, sim. Então, sabermos que nós temos muita coisa para buscar, não é bom para a gente? Sim. Isso ajuda a gente a se movimentar. Senão nós ficaremos estímulo. parados. Alcançamos o topo. E agora, para onde ir? Oi? Fala, Nós, para Giovana. alcançarmos o topo, nós vamos ser superiores. A gente nem está aqui ligado a essas questões da matéria. A gente nem está nessa matéria aqui. A nossa matéria é aquela mais sutil, mais brilhante, mais... E assim sucessivamente. Vamos que vamos. É mais próxima da perfeição. Sim. Bom, então, irmãos, estamos encerrando aqui hoje o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece de pausa. E hoje vamos fazer uma prece, sim. Tá? Vamos fazer uma prece vibrando pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que estão encarnados conosco, por aqueles que estão desencarnados, mas ainda que estão muito ligados às vibrações do planeta e que se mantêm. E nós sabemos que a maior parte, que grande parte da vibração do planeta ainda é uma vibração com pouco esclarecimento. Então vamos pedir por eles. Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão e guia, te pedimos nessa noite que pela tua vontade, Pai, e pelo amor de nosso irmão Jesus, as luzes abençoem o nosso planeta. Abençoem a todos os irmãos a este planeta ligado, para que, sensibilizados pelo teu amor, pelo amor de nosso irmão Jesus, possamos buscar nos aproximarmos de ti, Pai, através dos ensinamentos demonstrados por nosso irmão Jesus. E assim possamos nos tornar mais fraternos, mais irmãos. Deixemos de ser competitivos, deixemos de ser hipócritas, deixemos de ser orgulhosos. Entendemos que a verdadeira luz está na humildade, no amor e no perdão. E assim, que possamos de vez nos livrarmos das guerras, da destruição, de todo o mal que fazemos ao planeta e à humanidade. Que as bênçãos de Maria acolham aos irmãos que passam por momentos difíceis. Que ela receba em seu colo esses irmãos aconchegando-os e sensibilizando-os para o despertar para a luz. Que essa luz ilumine todo o nosso planeta e abençoe a todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite para todos e na próxima segunda-feira estaremos novamente aqui no nosso texto